Essa imagem de Lula subindo a rampa, com ao lado essas pessoas que são pessoas comuns, pessoas significativas, pessoas que representam alguma coisa do Brasil, é simbólica. Ela é, em primeiro lugar, simbólica e tem que ser lida de forma simbólica. Temos aqui a representação visual do processo de integração, parcial. Eu vou explicar por quê. Parcial, mas é o que precisa ser feito neste momento. Uma integração significa que os recalcados, o que foi recalcado, é trazido para a consciência, para a luz da consciência, para a visibilidade. Este é o processo psicológico de integração. Leiam Jung. Todo o trabalho de Jung, diz respeito a um processo de integração, de entrar em contato com os conteúdos inconscientes. O que significa conteúdos inconscientes? Conteúdos que não subiram ao palco da consciência, que não são reconhecidos, que não são validados, que foram excluídos por interesse da consciência, que em jargão político é interesse de lobbies, interesses pessoais, de grupos, de máfias, é assim que funciona. E eu vejo esse processo acontecendo na psique das pessoas diariamente, é exatamente assim. Há elementos, há conteúdos recalcados, afastados, rejeitados, depreciados, dos quais a pessoa tem vergonha. Às vezes são conteúdos muito bons, na verdade, outros são realmente muito difíceis de se lidar, mas estão lá, é o teu quinhão. Rejeitá-los não vai fazer com que sumam. O que a gente faz em psicanálise pós-junguiana é recuperar esses conteúdos na medida em que eles vão emergindo, não de forma arbitrária. Eles se fazem notar com sintomas, se fazem notar com eventos da nossa vida, com sentimentos, relações. E para resolver as questões que nos afligem, o único caminho é ir até o fundo da situação, pegar o real fio da meada. E o real fio da meada está sempre vinculado a um conteúdo que foi recalcado e que impede, portanto, que a pessoa se desenvolva plenamente, que a pessoa tenha sucesso na carreira de uma forma plena, ou seja, em que ela se sinta realizada, que as pessoas que eu vejo geralmente são esse tipo de pessoa que está em conflito, porque está querendo ser mais possível ela mesma e não está conseguindo, Não são as pessoas que estão dentro do sistema, aderindo a todos os valores do sistema e não são essas que têm interesse em qualquer evolução, são as que querem viver, estar no mundo do jeito que seja possível, mas sendo elas mesmas. E o grande conflito é que tem conteúdos nelas que elas recalcaram porque não eram aceitos pelo ambiente social, que significa pelas crenças da cultura na qual viveram, e que impede esse desenvolvimento. Impede a expressão plena e, portanto, feliz da pessoa. A mesma coisa se aplica ao social, muito mais complexo, porque aqui temos muitos indivíduos, por isso que essa imagem do Lula subindo a rampa, com essas pessoas diferentes do normal, é simbólica, em primeiro lugar, porque ela representa um projeto. Qual é o projeto? Qual é a direção na qual precisamos caminhar para o desenvolvimento pleno da pessoa, entre aspas, pessoa, Brasil? Integração social, não tem como não ser assim. Como fazer isso é uma outra conversa, mas que tenha que haver uma integração social, tem que haver. Então, aqui a gente está vendo um indivíduo, que é o Lula, no caso, o presidente, que representa o ego. Um ego que, por vir, no caso dele, por vir de baixo, tem uma sensibilidade para com os que estão embaixo. Ele, porém, sabe muito bem lidar também com quem está em cima, Com quem tem dinheiro, com quem teve o controle político, social, econômico. Então, esse é um ego diferenciado, É um ego que vem de baixo, mas que sabe lidar com os vários aspectos do social. Então, eu diria, em termos psicanalíticos, que é um sujeito reflexivo. Ou seja, ele não está totalmente identificado com as suas raízes. Porque senão ele não saberia lidar, ele só teria ranço dos que têm dinheiro, como muitos pobres têm. Ranço, cobrança, amargura e etc. Ele não está nesse lugar.
É claro que ele está definido por o seu lugar social também, né? Ele sabe o que é estar embaixo, é por isso que ele chora. E o choro dele, a mim, parece muito verdadeiro. Ele chora, ele sabe o que é não ter comida. E como, assim, por experiência minha pessoal também, eu noto que pessoas que nunca passaram por dificuldades reais não têm ideia do que seja uma dificuldade real. Eu conheço pessoas que tiveram dificuldades financeiras, perderam dinheiro, ganharam dinheiro, lutaram, foram atrás, e etc. Mas elas sempre tiveram uma mamãe, um papai, sempre tiveram alguém para dar um suporte, para onde correr, uma casa aonde morar. Isso não é ter dificuldade econômica de verdade. Esse pessoal aqui de onde o Lula vem é quando você não tem ninguém para te endossar. E a sociedade faz questão de mostrar que você está por baixo. Eu tive essa experiência no Brasil, porque eu vim de um outro lugar. E quando eu cheguei no Brasil, eu me encontrei pobre. E no Brasil é um país muito difícil, porque se você não tiver lobbies de amigos ou de pessoas com interesses e sempre tem alguma coisa esdrúxula no meio, você não avança. Você não avança. É compacta, é uma sociedade compactamente organizada em volta de interesses de grupo. Então aqui Lula está mostrando o projeto político dele, que é um projeto civilizacional. Não é só do Lula, isso é um projeto de uma civilização nova que tem que surgir. Agora, para entender a diferença, basta que peguemos a imagem do Bolsonaro com seus ministros aqui, todos homens, duas mulheres, todos vestidos de escuro. Tem essa mulher mais feminina, que é uma das mais, desculpem, burra, né? É uma paródia de mulher. A mais feminina aqui é a mais submissa ao sistema, lambendo os chinelos do seu chefe, basicamente. Todos de escuro, todos com essa cara. Tem um Moro também aqui, tem um Mourão, né? Tem todos esses personagens que fazem um governo tradicional dos tempos passados. Esse é um modelo civilizacional que está em decadência, porque ele está baseado na separação, não só de gênero, ou seja, mais do que a figura, não precisa termos, assim, precisa termos mulheres, mas não basta ser mulher, quer dizer, fisicamente mulher. Porque essa fulana, nem lembro o nome dela, nem preciso lembrar porque não guardo nomes desagradáveis, ela é uma mulher só fisiologicamente, é biologicamente uma mulher, mas a cabeça dela, a estrutura mental dela é totalmente masculina, machista, patriarcal, do nível mais baixo. Então ela não é mulher, não é o feminino que está em jogo aqui, que está entrando nesse governo aqui, que entrou. E agora, se a gente pega a imagem do Lula no governo dele, a gente vê uma coisa muito diferente. Em primeiro lugar, vemos as cores, né? Que vamos dizer assim, gente, se o Brasil não tiver cor, não é Brasil. Tem uma coisa que define o Brasil, são as cores. E as cores querem dizer emoções. O Brasil é um país cheio de emoções e é verdade que as emoções são turbulentas e elas muitas vezes saem do controle. Por isso que precisa ter um sujeito reflexivo muito desenvolvido para conseguir lidar com isso sem suprimir as emoções, sem recalcá-las, mas também fazendo jus às verdades que elas trazem. Então, nessa imagem aqui, vemos um Lula rodeado por pessoas, muitas mulheres, tem cores, e não só, as pessoas são mais sorridentes, estão sorrindo. As mulheres estão vestidas de várias formas, os homens não têm um padrão de roupa, apesar que eles tendem a estar com roupas escuras, mas esse é um governo que com certeza nos representa muito mais. Agora, quem não consegue enxergar isso, por que uma pessoa não consegue enxergar a beleza? Aqui tem uma beleza, é uma coisa que faz bem para o coração. Quem não consegue enxergar isso é porque está com o coração fechado. E porque os olhos só enxergam aquilo que a mente permite. A verdade é essa. Os olhos enxergam aquilo que a mente permite. Significa aquilo que as crenças da pessoa permitem. E as crenças da pessoa estão baseadas afundam no próprio inconsciente da pessoa. Em medos, preconceitos familiares, e condicionamentos e interesses, porque tem pessoas que eu conheço que
votaram no Bolsonaro na última eleição, ou que não queriam votar no Lula, enfim, pessoas que não se sentem confortáveis com Lula. Conheço, sei de várias, não é que necessariamente, mas sei, que na verdade tem negócios, são malandros. O dinheiro não vem sempre de lugares honestos. É muito complicado, né, essa coisa. O problema no Brasil não é a desonestidade. Não é. Infelizmente, esse é um traço muito comum. O problema do Brasil na cultura não é ser desonesto, é quem pode ser desonesto. Esse que é o problema. Quem pode ser? Porque tem uma briga de faca invisível entre quem pode pegar, agarrar a sua parte e quem não tem direito. E é baseada meramente na força física, como no mundo das cavernas. Força física é suporte político, polícia, juízes, advogados e pessoas que vão suportar o lado que tem direito a roubar, tem direito a ter mais. Porque no Brasil, uma das coisas que é evidente é o preconceito contra o pobre. Não sei qual é o pior no Brasil. Eu acho, mas eu não sou de cor, né? Mas eu acho que o preconceito contra a pobreza é pior do que o preconceito contra a pessoa de cor. Até porque, não sei, às vezes eu tenho dificuldade de saber se uma pessoa é de cor, a menos que ela não seja bem escura. Eu vejo as pessoas num leque tão amplo que variantes assim da pele não é que me fazem nenhum sentido particular para mim. Então, o Brasil é tão miscigenado que, assim, às vezes você encontra um branco, né? E às vezes você encontra uma pessoa escura, bem escura, mas se não tem tantas cores, eu acho isso pessoalmente muito bonito. Isso é a minha pessoa, eu detesto culturas homogêneas, eu gosto de variedade. Mas o preconceito contra o pobre é assim, é profundo e arraigado e está baseado numa classe que se sente inferior com relação aos ricos e os importantes do mundo, que foram, né, os ingleses, os franceses e agora são os americanos. E quer fazer de tudo para se diferenciar de quem está abaixo deles, economicamente. E isso está tão profundamente arraigado que as pessoas não se dão conta. Por isso até é difícil acusá-las. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é uma pessoa que eu gosto. Ele é um cara legal, um cara com quem dá para conversar, que é uma raridade aqui no sul da Flórida, ter uma figura masculina, qualquer figura, né, masculina e feminina, com quem dá para ter uma conversa mais aberta. E ele não é lulista de jeito nenhum, nem eu sou lulista, eu só estou apoiando um governo que é de integração, porque é o meu trabalho, eu faço isso todos os dias, eu faço isso comigo. Todos os santos dias a gente tem que integrar, que a gente goste ou não. É o ego que tem que melhorar. Agora, esse meu amigo veio aqui me ajudar a fazer umas coisas em casa e eu tinha um pano que serve para pendurar de uma certa forma para criar uma sombra, né? Tipo um guarda-sol. E aí ele me trouxe uma tenda, né? O pano, vamos dizer assim, de uma tenda que ele tinha conseguido, talvez eu pudesse usar. Ele falou, mas também a gente tem que tomar cuidado em não fazer uma coisa assim muito deselegante, né? Não falou essa palavra, mas uma coisa meio caótica, porque senão vai parecer um acampamento do Movimento Sem Terra. Aquilo me ofendeu. Eu não sou do Movimento Sem Terra, nunca estive, não conheço ninguém do Movimento Sem Terra. Mas aquilo me ofendeu, porque esse meu amigo, que vem de Curitiba, vem de família com dinheiro, tem estudo, é uma pessoa super legal, repito, hein? Eu gosto dele, mas ele não sabe o que é não ter dinheiro. Se o Movimento Sem Terra, o acampamento do Movimento Sem Terra, pode parecer caótico e feito assim, mais ou menos, é porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para contratar um arquiteto, para contratar um interior designer, fazer as coisas. Não tem dinheiro. Essas pessoas não sabem o que é não ter dinheiro e o que é fazer, montar uma vida decente mesmo assim. E se esforçar para isso. Fora isso, possivelmente essas pessoas também não têm estudo em estética, em moda e sei lá o quê. Mas o fundo é porque não tem dinheiro. O dinheiro não tem recursos e elas estão fazendo o melhor, estão fazendo um trabalho fantástico. Então, essa expressão dele me ofendeu e é ofensiva.
Ele não se deu conta do que ele falou. Porque este é o preconceito, que o pobre é pobre e ele faz coisas que não são bonitas a se ver, porque ele é ruim, talvez? Qual é o pano de fundo? Agora, com isso eu não quero dizer que ser pobre é ser pessoa boa. Não estou falando isso, não. Nem que ser rico é ser pessoa má. Não. Estou dizendo que o que precisa fazer do ponto de vista psicológico e do ponto de vista social é a mesma coisa. É uma integração dos diversos componentes que formam a totalidade da pessoa e de um país, porque somente assim podemos evoluir. Não tem como fazer isso. A vida pessoal, o meu trabalho com cada pessoa há anos comprova isso todos os santos dias. Não temos como crescer se a gente recalcar uma parte de nós. Outro dia mesmo, uma ex-aluna minha veio tentar novamente completar a formação, só que durante a formação foi interrompida porque literalmente tropeçamos, sem ela querer, claro, numa questão dela que ela quis não ver. Mas é tão grande, é como ter o elefante branco na sala. Aí ela estava esperando de mim que eu fingisse, então vamos fazer de conta, rebobinamos o tempo, vamos fazer de conta que nada aconteceu e que, portanto, se pode ir adiante. Não posso fazer isso. Não posso, porque o processo de individuação, conforme Jung o definiu, ou realizou em si, conforme Montefoschi levou adiante, e eu faço todos os dias há mais de 40 anos, implica que você tem que enfrentar o que é que for que aparecer na tua frente. Você gosta, não gosta, problema é seu, é problema seu. Se você quer evoluir, ter saúde mental, emocional, você vai ter que enfrentar. Jogar debaixo do tapete não funciona. Não funciona. Fazer um cursinho também de autoconhecimento de final de semana não funciona. Fazer um retiro e ter um momento de grandes revelações e de entrega aos espíritos superiores e de não sei o que também não funciona. Porque a luta é no dia a dia, é aqui e agora. Por isso mesmo, essa imagem do Lula subindo a rampa, ela é simbólica também nesse sentido. Essa integração que ele almeja só pode de verdade acontecer se cada um fizer a integração interna. Ele tem que fazer isso. O Lula é um político, ele não é um psicanalista, né? Ele tem que fazer isso e ele está levando uma ideia adiante. E eu estou totalmente com ele. Agora, para isso acontecer mesmo, é preciso que a integração ocorra dentro da gente. Porque estamos todos mergulhados em enormes condicionamentos que vem da nossa família, do nosso âmbito social, da nossa cultura, dos nossos medos, de coisas que hoje eu sei perfeitamente são de outras vidas, enfim, de muita coisa. Então, para que funcione a integração no social, é preciso que interiormente cada um faça a própria, que é um projeto de muitos e muitos e muitos anos. Mas essa imagem reflete esse processo, reflete. Agora, uma imagem simbólica ainda superior a esta, que espero um dia ocorra, né, seria esse povo aqui com os empresários, com os ricos, né? Porque aqui está faltando uma parte da sociedade. Nessa imagem aqui do Lula subindo a rampa, está faltando um pedaço da sociedade, um pedaço grande. Colocaria meu amigo aí, né? Colocaria parece que tem 6 pessoas que detêm bilionárias no Brasil. Colocaria esse pessoal aqui do lado do menininho, da menininha, das pessoas comuns. Isso seria a integração. Por que Lula não está fazendo isso agora? Porque porque o primeiro passo é esse. O primeiro passo é trazer para a luz o que foi recalcado e que o governo Bolsonaro claramente recalcou, né? E está evidente. Agora, outro detalhe importante, a mulher do Lula. Gente, que mulher bonita, bonita dentro. Vejam a diferença, o Lula evoluiu, né? Da Marisa, a Janja tem uma evolução. A Marisa, que é uma mulher antiga, né, do Lula, representava um Lula lá do começo. Era uma mulher mais dentro dos estereótipos, totalmente, né? Porque ela não tinha uma ação. Ela se preocupou em se embelezar, fazer plásticas, né? Fazer as coisas que qualquer pessoa de classe mais baixa, média baixa, médiazinha vai querer fazer. Tudo igual, nada muda. Agora a Janja não. A Janja é uma intelectual.
A Janja é a segunda mulher depois da Ruth Cardoso que tem um ensino superior. A Janja tem iniciativa. Quantos homens conseguem ficar com uma mulher com estudo superior, iniciativa, autonomia, independência? Quantos? Lula evoluiu. Agora, se vocês compararem a Janja com a Micheline, a mulherzinha do Bolsonaro, gente, não tem comparação. As mulheres dos presidentes falam, né? Falam, dizem. Basta ver, por exemplo, a Michelle Obama e o Barack Obama. Olha a Michelle Obama, que mulher! E como ele valorizava a mulher dele. Isso é um homem do futuro. Um homem do passado é o Bolsonaro. É um troglodita do passado, que despreza as mulheres. Tem uma mulherzinha, que é uma mulherzinha também, uma paródia de mulher. E a única coisa que ela tem para trazer, porque ela não tem cérebro, é Jesus, né? É uma fala, é uma postura religiosa. E o pobre do Jesus nada tem a ver com esse pessoal, porque Jesus fazia exatamente o que Lula está fazendo aqui nessa imagem. Jesus estava no meio das pessoas. O que eles poderiam ter feito é colocar nas camisetas dele a imagem do pastor e da igreja deles, que criou a religião deles, mas que aquela religião tem a ver com Jesus, não tem. Pode usar o nome Cristo, cristã, mas é tudo fraude. Tem nada a ver com Jesus. Então, um homem que tem uma mulher como a Janja já é um homem que merece respeito. Porque poucos homens sabem lidar com uma mulher forte, e uma mulher inteligente, e uma mulher com iniciativa. Ela claramente, nessa posse, ela estava feliz, ela estava livre, dá para ver que não é uma mulher recalcada, uma mulher que está esperando cada movimento do marido para saber o que ela vai fazer. Uma mulher acanhada, é uma mulher que está à vontade, é uma mulher que organizou isso tudo, é uma mulher que está totalmente plena nesse evento. A gente tem que tomar, as pessoas, e no geral, tem que aprender a pensar. Eu tenho uma paciente minha que, mesmo que eu não conhecesse a história dela, a gente tem que olhar os fatos, né? Porque ela, por exemplo, sonhou, ela ia votar no Lula e sonhou, uma semana antes, mais ou menos, que Lula tinha ganhado e ela se sentia perseguida e tinha ido para casa foi se refugiar na casa da mãe. Agora, outra pessoa sonhou que Lula ganhou e o mundo virou trevas. Temos que conferir isso com a realidade, né? A minha primeira paciente ela de fato, Lula ganhou e de fato houve todo o movimento contra as eleições, tentando anular as eleições, tentando, enfim, inviabilizar o processo. É uma paródia também, mais uma paródia bem tupiniquim do que o Trump fez aqui nos Estados Unidos. É bem patético. O Bolsonaro com seu seguidor, muito patético. Para não dizer que a maior parte pelo menos alguns dos bolsonaristas mais convictos são as pessoas mais neuróticas, para usar uma palavra mais bonita e clínica, né? Mais falsas. E a outra que sonhou que virou as trevas, vamos esperar, vamos ver. Por enquanto não tem trevas, mas vamos ver que tipo de trevas. A gente tem que conferir com a realidade, senão a gente vai precisar olhar para a nossa história. O que nós estamos vendo, por que estamos vendo o que estamos vendo. A minha cabeleireira, lá atrás, antes das eleições, comentou alguma coisa do Sul, Porto Alegre. Comentou alguma coisa, e o meu amigo também, Curitiba, comentou alguma coisa sobre as eleições, né, não sei o que, tomara, não sei, vamos, Bolsonaro, falou assim, achando que porque eu pareço uma pessoa do bem, pareço uma pessoa rica e uma pessoa de conhecimento, então, que eu sou, mas, então significava para ela que falar de Bolsonaro como se fosse óbvio que Lula, um pobretão, ladrão, como se o Bolsonaro fosse um bonitão, entendeu? Enfim, honesto, com uma família de honestos, um monte de vagabundos, e aí eu não consegui me segurar porque nem queria, falei, o quê? Aquilo é um maldito, um monstro maldito, misógina, abusivo, ignorante, incompetente, mas dá para olhar. Eu tinha sonhos lá atrás, em 2018, e várias pessoas tiveram sonhos de que ele ganhando voltava à ditadura. Pessoas que não têm nada a ver com política. Eu sonhava que tentava conversar com ele, era uma cabeça oca, não tem nada dentro daquilo, nada. E ele falou, mas não fala assim, como se eu tivesse xingado o cachorrinho dela.
Eu falei, não, mas o Lula é ladrão. Ah, porque o cara com todos os apartamentos, isso, aquilo, não é ladrão. Por que uma pessoa escolhe olhar para uma coisa e não para outra? Não, mas ele vai fazer a Venezuela. Que Venezuela? O Lula já teve 8 anos de governo. 8 anos de governo. Mais os 2 da Dilma. Cadê a Venezuela no Brasil? E o que dizer, então, do mundo, de tantos governantes, de tantos líderes mundiais que apoiam o Lula? São todos um bando de idiotas manobrados, o quê? Pelo Lula? E você, Tupiniquim, que está só preocupado, desculpe Tupiniquim, tá só preocupado com o teu umbigo e o umbigo da tua família, porque isso é o bolsonarismo. É preocupado com o meu. E com o meu manter o status quo do que eu tenho para mim e o meu grupinho familiar e a minha gangue. É uma gangue de mafiosos, é isso. E aí você tem razão. Mas qual é o teu conhecimento? Olha a vida, olha os fatos. Então assim, a gente tem que olhar os fatos. Agora, o Lula, tadinho, eu não queria estar no lugar do Lula nem morta. Porque para conseguir o projeto dele, ele precisa da ajuda de todo mundo. Então, que você fique fazendo nada e reclamando e depois falando mal do governo, não vai funcionar, não. A mudança civilizacional implica que estes são trazidos, o recalcado é trazido para a luz, mas o recalcado trabalha. O recalcado não é lá passivo, vitimista. Isso vale para pobre, rico, médios, de todas as cores, de todos os sexos, de todas as variantes. Tem que transformar o país numa posse, entre aspas, de todo mundo. Então, todo mundo tem interesse em melhorar todo mundo. Porque um país melhor para todos é um país em que se vive melhor. Simples. Então, por isso que eu votei no Lula, porque, primeiro, realmente não dá para... bolsonarismo é perversidade pura. Segundo, eu trabalho nessa direção da integração, porque eu amo as pessoas e as pessoas precisam aprender a se amar para poder fazer o processo de integração em si, porque é somente assim que elas se tornarão pessoas melhores. Então, eu quero dizer que o ricaço lá tem que aprender a entender, a enxergar a própria porcaria dentro de si, a própria pobreza, né? O próprio isolamento, a própria tristeza, a própria angústia. Todos nós temos isso, todos os nós, de qualquer classe social. É isso que nos torna uno. Então, esse é o processo civilizacional novo. Agora, se faz um pouco de cada vez, com muitas dificuldades, lutando contra tudo, porque a oposição não está só nos ricaços que têm medo de perder ou nessa classe média confusa mentalmente. Está em cada um, inclusive nos pobres. Em cada um, porque do lado do pobre, do lado de quem não tem, também cresceu um vitimismo, cresceu uma cobrança, né? Tem toda uma parte da população que não está tão acostumada historicamente a ser escrava de alguma forma que desenvolveu uma atitude passivo-agressiva que também não leva a lugar nenhum. Então não é que tem bons e maus aqui. Não tem. Todo mundo tem um pouco de tudo. A questão é que temos que, mesmo assim, no meio de toda essa ambiguidade, levar adiante um projeto, e o projeto de integração. Ele vai demorar muitos anos, só dentro de cada um demora anos, imaginemos socialmente. Mas o Lula está representando esse projeto que é futurista. Se ele vai dar certo ou não, com certeza já está dando. Só de existir essa é uma imagem que se reflete positivamente no mundo inteiro. Por isso que o Brasil, apesar de todas as desgraças e contradições, ele está trazendo uma pérola aqui, uma pérola para o inteiro mundo. Então eu desejo para o Lula e para todos aqueles que estão trabalhando para o bem social, mas que também estão trabalhando dentro de si próprios, o melhor. E que esses 4 anos sejam 4 anos de florescimento coletivo, sem nos esquecermos que o trabalho psicológico não pode ser substituído pelo trabalho social, pelo engajamento social, pelos ideais. Temos que mudar de dentro para fora, de baixo para cima, dentro de cada um de nós. Um abraço a todos.